Boa noite, pessoal. Chegamos a mais uma reunião pública da nossa Casa Espírita Sementes do Cristo. Também estamos com nossa palestra publicada no canal Estudando Kardec no YouTube, a qual essa casa é uma colaboradora. Peço a quem estiver nos assistindo a sua inscrição no canal, deixe o seu like para que o YouTube entregue este vídeo, esta palestra, para cada vez mais corações necessitados da mensagem acolhedora e consoladora da doutrina espírita. O tema escolhido para esta noite, que vamos refletir, está no Evangelho segundo o Espiritismo, nesta obra magnífica, linda, que aos poucos vai entrando nas casas, adentrando nos corações daqueles que buscam respostas e uma nova interpretação sobre as falas de Jesus, sobre o ensino moral do Cristo, aplicado à nossa vida, a mensagem redentora que aos poucos, pouco a pouco, a humanidade acordará para o seu estudo, para a sua prática, e como o próprio Cristo nos prevê no sermão profético, um dia será pregado por toda a terra. O item de hoje que vamos estudar está no capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Este capítulo magnífico, onde o codificador Allan Kardec nos traz uma interpretação, ele faz esse anúncio. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria dito a vocês. Estou indo na frente, vou preparar o caminho. O que Jesus quis dizer com isso? Kardec nos traz duas interpretações neste capítulo. Os diferentes estados da alma na erraticidade, as muitas moradas da casa do Pai. Pode ser o nosso estado mental, principalmente quando não estamos encarnados, como também pode ser a pluralidade dos mundos habitados, que é um dos princípios do Espiritismo, que nos ensina que todos os planetas, todas as nebulosas, todas as galáxias, todas as estrelas do universo possuem vida, possuem espíritos encarnados para a sua evolução. Este item, destinação da Terra, causa das misérias humanas, é uma das mais belas analogias que o codificador nos traz nesta obra. Analogia é quando você usa elementos do dia a dia para ilustrar algo. Então Kardec vai usar a analogia da penitenciária, do hospital, da periferia de uma cidade, para nos fazer entender este curto texto que ele nos traz, neste item do capítulo 3, onde tudo depende do nosso ponto de vista. Inclusive ele traz outro item no Evangelho segundo o Espiritismo chamado o ponto de vista. Mas o que seria esse ponto de vista? A destinação da Terra. Se nós observarmos um edifício na frente dele, um edifício de, 100 andares, é uma coisa gigantesca. Você vai achar ele muito grande, não é? Mas se você observar ele de um avião, mudando o ponto de vista, ele vai parecer algo minúsculo e irrelevante lá embaixo, não é? Da mesma forma, quando nós olhamos para este planeta, estando encarnados nele, e observamos tanto mal, tanto aparente caos, nós achamos que tudo está indo para um imenso buraco. O ser humano vai se autodestruir, nada vai restar. A teoria do caos, que existe essa teoria, se faz plena nesse raciocínio. Mas se nós mudarmos o ponto de vista e observarmos a Terra de longe, um minúsculo grão de areia, azulzinho, que quanto mais você se afasta, chega um momento que você nem enxerga mais. Quando a gente muda o ponto de vista para o âmbito universal, nós somos um grãozinho de areia em meio ao deserto do Saara. E essa é uma comparação que muitos astrônomos fazem. Em comparação com a quantidade de planetas que podem existir no universo, a Terra seria um grão de areia do deserto do Saara.
Então, será que só existe vida aqui? Será que Deus criou tudo isso para nada? Apenas para ilustrar a nossa vista de noite? Recriar a nossa visão, como Kardec disse? Deus não estaria sendo tão inteligente, não. Desperdiçar matéria, desperdiçar energia. Para quê? Se tem coisas que a gente sequer enxerga. A gente só consegue enxergar se a gente pegar um desenho da Via Láctea, uma espiral, a gente está aqui num dos braços. Tudo que a gente enxerga aqui no céu noturno é um círculozinho aqui de um dos braços da Via Láctea. Tudo que a gente enxerga aqui, as mais de 6.000 estrelas visíveis no céu noturno. Então, o que tem além disso? Se só serve para nos recriar a vista, então o que tem depois aí foi que ele perdeu tempo mesmo. Então, será possível que o ser humano ainda não despertou para a possibilidade real de que não estamos sozinhos? Questão 55. Quando Kardec pergunta no Livro dos Espíritos se os mundos são habitados, os espíritos respondem sim, todos. Questão número 55. Vale o nosso estudo. Então a gente observa esse aparente caos no planeta, essa bagunça. 100.000 abortos por dia. O maior comércio do planeta é armas e drogas. Filhos matando pais. Violência nas grandes cidades. Países entrando em guerra. Bombas nucleares. Do nosso ponto de vista mesquinho, pequeno, aqui da Terra, realmente. Vai tudo virar uma grande bola de fogo a Terra. Vai se acabar. Todo mundo vai morrer. Mas se observarmos do ponto de vista intergaláctico, interplanetário, observando toda a ordem que existe no universo, todos os ciclos, a gente vai perceber que somos uma parte muito pequenininha, quase irrelevante da imensa engrenagem da criação celestial. E quando a gente observa esse caos, a gente se pergunta, estamos melhorando ou estamos piorando? O ser humano hoje em dia está mais evoluído intelectualmente? Sem dúvida, intelectualmente. Há 100 anos atrás era inimaginável a gente usar um celular ou viajar de um avião. Mas moralmente, estamos evoluindo? Por incrível que pareça, sim. Hoje nós estamos aqui reunidos, evocando a presença do Cristo, governador desse mundo, do Cristo planetário em nossos corações para nos auxiliar ao entendimento. Numa noite de domingo, estudando o Evangelho, mas há 1000 anos atrás a gente só ia dormir depois que assistisse 2 gladiadores lutar até a morte. E a gente jantava enquanto eles lutavam e se matavam. Eram os romanos. Éramos nós em outras encarnações. Estamos evoluindo ou não? Estamos. Só que hoje a mídia, né? Antigamente a gente, para saber uma notícia da Europa, tinha que esperar um navio trazer uma carta durante 2 meses no oceano para a gente receber a notícia. Hoje em dia, se algo acontecer na Europa, a gente sabe 4 minutos depois, 5 minutos depois. Nos sites de notícia aqui no nosso celular, na palma da mão. Então, essa difusão da mídia, essa propaganda do mal, faz com que as pessoas achem que está tudo indo para um grande caos. A gente não vê notícia boa na TV porque não dá audiência. Nós gostamos do mal ainda, nós somos propensos ao mal, nós somos espíritos imperfeitos, está lá, Livro dos Espíritos, questão 100, definições do espírito imperfeito. Nós somos propensos ao mal. Nós gostamos de assistir programas sensacionalistas que mostram policiais perseguindo bandidos e matando eles, mas não gostamos muito de assistir notícias de voluntários que cantam para crianças com câncer em hospitais. É o nosso gosto. Por quê? Porque nós ainda estamos num estado mental de incrível inferioridade. Para onde vamos? Aí sim, nós vamos tentar responder a pergunta que chega para nós através dessa mensagem.
Destinação da Terra. Para onde vamos? Neste mesmo capítulo, Santo Agostinho e diversos espíritos superiores nos ensinam que há 5 grandes tipos de mundo no universo. Eu sei que isso para nós aqui é bem básico, né? Nós já somos um grupo com quase 5 anos, já muitas aulas de ESD, né? Mas como estamos em palestra pública, uma palestra que está sendo gravada, vale a pena relembrar esses aspectos básicos do Espiritismo. Os 5 tipos de mundos do universo. Do universo, mas isso é didático. Primitivo, provas e expiações, regenerados ou regeneradores, ditosos ou felizes, celestes ou divinos. Nós ainda estamos aqui, no 2º degrau, caminhando para cá. Então a Terra está destinada a um dia ser um mundo feliz. Quando isso vai acontecer? Depende de nós, depende do andar que a humanidade destinar seu próprio ritmo. Na questão 172, Kardec pergunta: as nossas diversas existências corporais, reencarnação, né, nós voltaremos, né, se verificam todas na Terra? Não. Respondem os espíritos. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Pronto. Estamos situados agora. A espiritualidade nos situou aonde nós estamos. Nós estamos no início da nossa caminhada evolutiva. Começamos agora que nós estamos começando a despertar. Ainda há muita coisa que nós não conhecemos, que nós sequer imaginamos. E um mundo ditoso ou feliz, celeste ou divino, é algo que ainda estamos longe de compreender. Não somos terráqueos, não somos brasileiros, não somos potiguares, não somos acarienses. Nós estamos terráqueos, nós estamos provisoriamente brasileiros, potiguares, acarienses. É importante a gente discernir o que somos e onde estamos. Nós somos filhos de Deus, Criador do universo. O universo é a nossa casa. Há muitas moradas na casa do meu pai, é o nome desse capítulo. O universo é o nosso lar. Nós somos cidadãos universais, herdeiros da criação. Então achar que somos brasileiros e devemos defender o nosso país com essa questão do nacionalismo, do patriotismo, que é coisa transitória, não faz muito sentido quando a gente estuda a transcendência, o espírito, como o espiritismo nos propõe. Essas coisas da terra, da matéria, deixam de fazer tanto sentido. Na próxima existência você pode encarnar no país que você combateu enquanto soldado. O que você outrora chamou de inimigo. Então estamos numa grande hospedaria, nós chegamos com a mala, mas numa hora nós vamos partir. Nos primeiros degraus. O espiritismo é muito difícil, gente. Porque os orgulhosos não admitem que há seres mais inteligentes do que nós, mais evoluídos do que nós. Para o orgulhoso, a humanidade é o ápice do desenvolvimento moral do universo. Quanta arrogância. O espiritismo nos situa. E Kardec inicia o item falando: muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí conclui que a espécie humana bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista, lembra do que eu falei? Em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto do universo. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Olha o que Kardec nos diz aqui. A humanidade não é patrimônio da Terra. A humanidade, seres dotados de razão, como ele mesmo nos diz aqui, povoam todos os mundos. Então há seres humanos em Júpiter. Há seres humanos em Netuno, em Saturno.
humanos no sentido de cabeça, membros, né, tronco. Geralmente, se eu não me engano, André Luiz nos revela isso na sua obra, através do Chico. Geralmente, todos são assim. Mas nós, orgulhosos, achando que somos o ápice da beleza, sempre imaginamos os extraterrestres aquelas coisas horrendas, né, que pintam por aí, né? A cabeça enorme, os olhos maior ainda. Nós somos temos que ser necessariamente mais bonitos que eles, né? Gente, se a gente um dia pudesse vislumbrar um ser de um mundo ditoso, a gente percebeu o quanto a gente está mais próximo dos gorilas do que a gente imagina. Então todos são humanidade. E nos vem a reflexão, o que é que nós pensamos ao olhar as estrelas durante a noite? Esse é o raciocínio um dos raciocínios que esse capítulo, este item propõe. Será que são só pontinhos de luz, apenas para nos recrear a vista, ou há algo mais? Eu, depois que comecei a estudar o Espiritismo, eu gosto de olhar para as estrelas e fico imaginando que ao redor de cada pontinho daquele tem um número imenso de planetas repleto de vidas, de vida, de irmãos meus que estão lá, não são filhos de Deus também? São meus irmãos que estão lá, em processo evolutivo inferior e igual ou superior ao meu agora. E isso é bonito. Agora sim, Deus se torna a inteligência suprema do universo. Quando a gente pensa dessa forma, tudo há um porquê, tudo há um sentido de existir. Kardec prossegue, ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos, muito menos que o de uma aldeia em confronto com a de um grande império. Kardec foi generoso nessa comparação, porque em escala é algo bem maior. A população da Terra em relação ao universo é como um grão de areia no deserto, como eu falei agora há pouco. O tamanho do universo. Gente, agora com esse telescópio que foi lançado, o James Webb, se Deus quiser, nós vamos começar a enxergar algumas coisas que o Hubble não enxergava. Tomara que venha aí a grande revelação que a humanidade espera, né, de movimentações inteligentes, para a gente começar a despertar desse estado insano de achar que só há vida aqui. Começarmos a aumentar, ampliar a nossa mentalidade. Mas por que isso? Em parte eu não culpo também os seres humanos por esse pensamento não, porque se a gente for lembrar de um filme que quase ninguém assistiu, ele é muito raro. É muito raro a oportunidade da gente assistir ele. Eu acho que talvez aqui vocês nunca tenham assistido, a Lagoa Azul. A gente vê lá aquele casal lá, né, que são desde criança criados lá, né? E chega um certo momento que um navio chega, né? Com o capitão lá, eles ficam maravilhados com as pessoas que descem do navio. Se eles nunca tivessem visto o navio, o que seria o mundo para eles? A ilha. Então, no momento que a gente vê que há outros navios nesse imenso oceano, aí sim, nós vamos parar de pensar que a única coisa que existe no universo com vida é essa ilhazinha aqui pequena que nós moramos. Prossegue o codificador. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam. O que é a Terra? O que são os seres que a habitam? Perguntas filosóficas que o Espiritismo responde. No Espiritismo aprendemos que somos espíritos imperfeitos, habitando um mundo de provas e expiações. Como falei agora há pouco, todos os espíritos do universo, todos os nossos irmãos, didaticamente Kardec dividiu em 3 grandes grupos: imperfeitos, bons e puros. E ainda estamos aqui, nos imperfeitos. Mundo de provas e expiações, como eu falei agora há pouco, ainda estamos aqui. Então, tanto nessa escala como nessa, nós ainda estamos no começo. Então, o Espiritismo nos situa e nos mostra que há muito mais coisas para a gente aprender, descobrir e raciocinar. Continua Kardec. Faria dos habitantes... Eu vou ler o restante já para a gente terminar. Faria dos habitantes de uma grande cidade, agora ele usa a analogia que eu falei, a bela analogia que ele usa aqui nesse item.
faria dos habitantes de uma grande cidade, falsíssima ideia, quem os julgasse pela população de seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. Vamos traduzir, que Kardec é muito sofisticado, né? Você mora em São Paulo, então você achar que São Paulo é apenas aqueles bairros periféricos, você está em erro. São Paulo é muito mais, né? Num hospital, olha só o que Kardec nos traz aqui. Num hospital, ninguém vê senão doentes e estropiados, né? Você não vai encontrar pessoas almoçando num restaurante, no corredor do hospital, não. O hospital é pra gente doente, estropiado, né? Numa penitenciária, vêm-se reunidas todas as torpezas. Quem assistiu Carandiru sabe bem o que eu vou dizer aqui, né? Todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, né? Nas periferias, sem saneamento básico, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos, enfermiços. Pois bem, agora ele vem a comparação. Figure-se a terra como um subúrbio. Olha só que raciocínio. Um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão. E ela é simultaneamente tudo isso. Olha o que Kardec diz aqui. A terra é um grande hospital penitenciário. Agora nós entendemos por que tanta violência, tanto caos. E compreender-se-á porque as aflições sobrelevam os gozos, porquanto não se mandam para o hospital quem se acha com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram. Olha só. Nem os hospitais e as casas de correção se pode ter por lugares de deleite. Kardec sensacional mais uma vez, né? Não vai para um hospital quem não esteja doente. Não vai para uma penitenciária quem não deva nada perante a lei, né? Ora, assim como numa cidade, a população não se encontra toda nos hospitais e nas prisões, também na Terra não está a humanidade inteira. Estão vendo que linda essa página? O quanto Kardec é brilhante aqui. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram, olha só, e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. E assim ele termina, um item curto, mas olha só a profundidade filosófica dessa página. Com muito mais beleza e poesia do que em livros inteiros, né? Esse é Allan Kardec. Esse é o codificador do Espiritismo. Que linda analogia. Vamos destrinchar ela, vamos raciocinar. Universo, a metrópole, a cidade, terra, uma penitenciária, uma enfermaria. Mas aí nos vem a pergunta: quem nos condena a essa penitenciária? Não é? Porque só vai para uma penitenciária quem foi condenado, concordam? Quem é que condena a gente? Deus? Nós mesmos. Por quê? Porque onde é que estão gravadas as leis de Deus? Aqui, ó. Não é em nenhuma tábua, não é em nenhum livro, não. Está aqui. Questão 621 do Livro dos Espíritos. As leis de Deus estão na nossa consciência. Deus não erra. Como é que ele ia deixar a gente se separar da lei dele de vez em quando? Não, a gente está aqui, ó, com ela aqui dentro de nós. Então a nossa consciência é quem nos leva para uma penitenciária, para um hospital ou para um mundo ditoso. Se estamos aqui, é porque precisamos estar aqui. Não há erros na divindade. Já dizia o Chico, ninguém erra de endereço. A gente está exatamente no local que devemos estar. Se há uma enfermaria, há doentes. Então nós somos espíritos doentes. Concordam? Doentes de quê? Raiva, ciúme, ódio, orgulho, vaidade, avareza, apego aos bens materiais. É ou não é? Aqui as nossas doenças. É o que nós chamamos de imperfeições da alma, que não foram colocadas em nós por Deus quando nos criou. Questão 115. Deus nos cria simples e ignorantes, sem noção nenhuma do bem e do mal.
Quem desenvolve essas imperfeições, essas doenças, somos nós mesmos. Através de quê? Do nosso livre arbítrio. Deus nos dá a liberdade relativa de tomarmos as nossas decisões, de escolhermos. Mas também nos diz, vocês colherão os frutos das suas escolhas, sempre. Se estamos aqui numa penitenciária, num hospital, é porque as nossas escolhas, meus queridos, não foram tão boas no passado. O recente ou longe. Agora eu me lembrei de uma história, né? Porque, assim, antes eu queria fazer uma pergunta. Se a gente está numa enfermaria, quem são os enfermeiros? Não é? Se estamos numa enfermaria, quem são os enfermeiros? A gente acabou de ler uma mensagem de um deles. Santo Agostinho, né? Esses grandes espíritos, nossos irmãos mais evoluídos que nós, estão aqui para cuidar de nós, seus irmãos mais doentes. Como um Chico, como uma Madre Teresa, como uma Irmã Dulce, um Divaldo, todos esses espíritos. Muitos anônimos. Muitos também anônimos, né? Que a gente sequer conhece, que são a maioria, né? Pois é. Olha aí os enfermeiros. Né? E eu me lembrei agora de uma historinha que aconteceu comigo. Eu, criança, a gente vinha de João Pessoa para Natal. A questão do livre-arbítrio, né? No ônibus da Nordeste, mamãe junto com o papai nas poltronas aqui. Eu, criança, teimoso. Gostava de sentar aqui naqueles batentinhos que dão para aquela porta que divide o motorista para os passageiros, né? Que eu gostava de olhar a pista. E mamãe o tempo todo. Coração de mãe não se engana, né? Venha pra cá. Saia daí. Não tem pra que você aí. Não, deixa eu aqui. Venha pra cá. Ó. Né? Mesmo jeito a nossa vida, né? A gente recebe instruções do Evangelho, desses espíritos, nossos irmãos superiores, nos ensinando o que fazer. A gente teimoso. Aí veio a consequência. O que aconteceu? O motorista fechou a porta nos meus dedos. Eu fiquei uns 3 dias com a cabeça dos dedos do tamanho de um pirulito, assim. Eu não disse, pronto, mesmo jeito é Deus com a gente. Eu avisei, vocês querem plantar espinho? Então a nossa mamãe me deu o livre-arbítrio, eu decidi. Eu escolhi ficar ali. Mas escolhi a consequência da minha escolha. Interessante, né? Na nossa vida acontecem coisinhas que ilustram bem a vida, né? Nós ainda somos, meus irmãos, seres que soltam bombas que custam milhões de dólares em cima de países onde vivem irmãos nossos que sobrevivem com menos de $1 por dia. Isso é um planeta hospital, penitenciário. Nós fazemos isso. Nós gastamos por ano 2 trilhões de dólares com exércitos, com gastos militares. A gente já se deu conta do que é esse número? Para vocês terem uma ideia, 1 milhão de segundos são 11 dias. 1 milhão de segundos dura 11 dias. 1 bilhão de segundos são 32 anos. Olha só. Eu só mudei de milhão para bilhão, já aumentou aí 30 e tantos anos. E trilhão, eu não quero fazer essa conta não. A gente gasta 2 trilhões de dólares por ano em armamentos, em guerra, em exércitos. Olha aí o que é um mundo hospital penitenciário. Daria para erradicar a miséria do mundo só com esse dinheiro das armas. Daria e sobrava. Então essas são as nossas escolhas. Esse é o nosso livre-arbítrio. O que nós estamos fazendo com os bens materiais desse planeta? Como curar-se dessas doenças da alma? O Evangelho. A mensagem de Jesus. É uma bula, é um remédio perfeito. É a nossa vacina contra as imperfeições da alma. É a mensagem do Cristo. Cabe a cada um querer se vacinar ou não. E a gente está vendo na prática que muitos escolhem não, né? Do mesmo jeito. A grande maioria da humanidade hoje não quer a vacina do Evangelho. Não quer esse remédio.
escolhe o quê? Gastar 2 trilhões de dólares em armas. Então quer dizer que no centro da metrópole, onde estão os bairros mais bonitos, os seres que vivem mais confortavelmente, seria como se fossem os mundos mais evoluídos? Bingo! A gente está começando a entender o que é a pluralidade dos mundos habitados. Então, na metrópole universal, nós estamos na periferia, num planeta hospital penitenciária. Mas existem mundos lá próximos, nessa analogia, do centro da cidade, né, onde estão... A gente sabe que toda cidade é assim, o centro é mais bem cuidado, moram pessoas com melhores condições financeiras ali, né, com... A gente sabe como é o centro das cidades, né, geralmente é mais desenvolvido, né. Do mesmo jeito é o universo. Não questão de centro ou não, que aqui não existe centro, né. Mas nesses mundos mais ditosos, mais desenvolvidos que a Terra, eles já não são mais hospital nem penitenciária, são outra coisa. O quê? Não dá pra gente saber não. É como explicar a luz para um cego de nascença. É uma analogia que os espíritos usam com Kardec. É como explicar a luz a um cego de nascença. A gente tentar entender o que é um mundo desse. Só sabemos que é bem melhor do que aqui e lá não há mais espíritos doentes, nem devedores perante a lei. Quando começaremos a abrir os olhos para isso? Por isso que a gente fala tanto em reforma íntima. É o ponto central dos ensinamentos espíritas. O que é um espírita? Reconhece o verdadeiro espírita pelos seus esforços em sua transformação moral, né? E por domar suas más inclinações. Esforço para evoluir, reformar-se. Já que temos agora a certeza de que o universo é muito maior do que a gente imagina, que o universo não é só até ali a Lua, né? Que existem mundos mais felizes que o nosso, que estamos destinados a isso. Então a gente aprende que a causa das misérias humanas está nas nossas imperfeições, que gastamos 2 trilhões de dólares com armas e guerras. Então a gente começa a entender, através da doutrina espírita, que há muita coisa que a gente ainda precisa descobrir. Por isso reformar-se intimamente é tão urgente. Não podemos mais perder tempo. Temos que aprender a combater. E só quem vai conseguir isso somos nós mesmos. Ninguém vem fazer isso por você, não. Temos que aprender a combater a avareza, a inveja, o ódio, o orgulho, o egoísmo. Nós mesmos, com Deus nos auxiliando, nosso Pai, sua providência, nós conseguiremos nos livrar dessas imperfeições. E fazer o quê? Como Kardec termina o texto, deixar este hospital, ter alta, né? Então, reformar-se intimamente é ter alta, né? Você está liberado do hospital. Você cumpriu sua pena na penitenciária, você pode ir. Somente nos livrando dessas imperfeições que nós trazemos há milênios, nós conseguiremos essa alta. Eu falei dos enfermeiros agora há pouco, né? Quem é o médico? Jesus. Todo enfermeiro obedece um médico, não é? O médico das nossas almas. Nosso irmão querido, que se faz presente aqui nesse momento, eu tenho certeza. Nos auxiliando. Então, ele nos diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. A receita médica para nossa cura é o Evangelho, é a mensagem de Jesus. Que tal a gente começar a ler essa bula e tomar desse remédio? Só assim nós deixaremos esse hospital. Só assim nós teremos cumprida a nossa pena nessa grande penitenciária. Ele nos aguarda, de braços abertos, regenerados, curados, sábios e amorosos. Ainda estamos longe? Estamos, mas Ele nos espera. Ele tem fé na gente. Ele enxerga o nosso potencial. Vós sois deuses, vós sois o sal da terra.
Vocês um dia vão fazer tudo que eu faço e muito mais. Ele conhece o potencial de cada um de nós. E torce para que a gente também aprenda a reconhecer-se como potenciais espíritos aspirantes a algo muito maior, muito mais bonito. A felicidade desse mundo a qual ele diz que ainda não pertence à nossa realidade. Meu reino não é deste mundo, mas um dia será. Jesus um dia vencerá. Meus queridos, era só isso. E muito obrigado pela atenção.